Olá, meus queridos e queridas, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para um estudo baseado na Palavra de Deus. E o nosso tema hoje é arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Nós vamos ministrar sobre essa palavra hoje, é uma palavra séria, vamos ver vários pontos importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos suplicar agora a bênção do Senhor para que Ele possa nos ajudar na ministração dessa palavra e no entendimento dela. Vamos orar. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Suplicamos a Ti agora a Tua bênção para tudo que vamos falar, ouvir, compartilhar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo e nos conduzir a toda a verdade. Livra-nos de qualquer confusão, de qualquer perturbação. Dá-nos o entendimento da Tua palavra e ajuda-nos, Senhor, para que possamos crescer, melhorar e sermos vitoriosos durante todos os dias da nossa vida. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção e Te agradecemos. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Amém, graças a Deus. Conforme eu disse, o tema nosso hoje é arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Vocês sabem que todos os anos, em todos os meses de todos os anos, eu dou um propósito de leitura da Bíblia para todos aqueles que querem fazer a leitura, e cada propósito tem um tema específico. Esse ano de 2021, no mês de janeiro, nós falamos sobre louvar e agradecer a Deus pela sua soberania, lendo todos os salmos que falam especificamente sobre isso. E agora no mês de janeiro, eu já postei o propósito do mês de janeiro da leitura bíblica são textos que nos esclarecem e nos alertam contra tudo aquilo que é falso. Então o tema desse propósito do mês de fevereiro é cuidado com aquilo que é falso, né? Cuidado com aquilo que não é verdadeiro. E é muito, muito sério, porque muitas vezes nós somos enganados, a coisa vem de uma forma tão parecido que é real, que nós acreditamos. E quando descobrimos, aquilo é falso, aquilo não é verdadeiro, né? Por causa da distração, por causa da displicência, por causa da ingenuidade, simplicidade, falta de conhecimento, de entendimento, falta de discernimento, somos facilmente enganados muitas vezes. Somos passados para trás porque acreditamos que aquilo que é falso é verdadeiro quando não é. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? E um grande número de crentes é conduzido muitas vezes pelas emoções e por manifestações, mais do que pelo conhecimento, pelo entendimento e principalmente pelo discernimento. E isso traz muita confusão, porque aquilo que não é verdadeiro muitas vezes vem como se fosse verdadeiro. E quando assustamos, estamos perdendo nosso tempo com aquilo que é falso. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Por isso nós temos que nos arrepender de muitas coisas e vamos falar sobre isso. Uma coisa interessante é que no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, Jesus ele fala sobre o administrador infiel. E nesse capítulo 16, Jesus fala que o administrador infiel, que é um homem mundano, um homem iníquo, ele tem tanta inteligência para agir e para fazer aquilo que ele está fazendo na sua infidelidade, que Jesus fala lá em Lucas capítulo 16, versículo 8, Jesus fala assim, que os filhos do mundo, os filhos das trevas, eles são mais hábeis, mais astutos, mais preparados, muitas vezes, do que os filhos da luz. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós não esforçamos, nós não dedicamos ao conhecimento, ao estudo, ao entendimento, e o outro, que nem busca Deus, que nem conhece a Deus, ele se preocupa muito em ter conhecimento e entendimento, e muitas vezes ele passa, aquele que diz crer em Deus, passa essa pessoa para trás.
porque o que crê em Deus muitas vezes é ingênuo por causa da sua falta de estudo, a sua falta de preparo, a sua falta de buscar seriamente o conhecimento das coisas de Deus. E Jesus falou assim, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 8, ele fala, os filhos desse mundo, os filhos das trevas, os filhos desse mundo são mais astutos, mais hábeis, mais preparados muitas vezes do que os filhos da luz, não é? Então nós precisamos cuidar mais, aprender mais, guardar mais, interessar mais, vigiar mais, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Eu quero dar uma palavra aqui especificamente agora nesse início para os novos convertidos, para você que é novo convertido, para você que está começando a sua caminhada cristã ou a sua caminhada com Deus agora e que está se infiltrando agora no meio do povo de Deus, conhecendo as pessoas, os crentes, os que se dizem servos de Deus, que têm dons, que têm talentos. Eu quero dizer uma coisa para você, muito cuidado. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. É muito importante que você aprenda, que você estude, porque em todas as igrejas, em todos os lugares, existem crentes velhos. Quando eu digo velho, é já antigo na fé, com muito conhecimento, mas que são, como diz o mineiro, veiacos. Vocês estão entendendo? Nós temos que tomar cuidado, porque eles são aproveitadores e usam e abusam da ingenuidade daqueles que estão chegando e começando agora. Isso é muito sério. Por isso que a nossa palavra de hoje é arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Vocês vão entender nesse estudo o que é que Deus está querendo nos falar, nos advertir e nos chamar a atenção para que nós possamos nos arrepender daquilo que não está certo, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Você já me viu, eu quero falar da minha pessoa, você já me viu exigindo alguma coisa de alguém? Ou usando o nome do Senhor para isso? Para exigir alguma coisa, porque eu sou líder, porque eu sou pastor, porque eu estou à frente, porque eu tenho mais tempo de convertido. Você já me viu eu exigir de alguém ou de você mesmo alguma coisa em nome do Senhor? Eu tenho certeza que não, porque eu nunca faço isso. Eu tenho consciência de que eu jamais devo fazer isso por causa da seriedade que isso é, né? Mas tem uma turma que faz isso com muitos, principalmente com os novos convertidos ou novos na igreja, né? E isso eles fazem em nome do Senhor, como se fosse Deus falando, Deus exigindo, não é? Eles fazem isso para quê? Por quê? Para impressionar, para intimidar, para constranger e alcançar os seus objetivos pessoais, o seu desejo pessoal. Se você não está entendendo o que eu estou falando, fica até o final que você vai entender. E ouça bem esse estudo, não é? Isso é muito triste, isso é uma lástima, é muito sério. Que Deus nos livre desse espírito de engano, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus nos livre disso, não é? O tema hoje é arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Eu gostaria de ler alguns versículos, começando aqui em Apocalipse, no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o livro de Revelação, nós já falamos sobre ele esses dias todos. No capítulo de número 1 do livro de Apocalipse, o versículo de número 3 está escrito assim. Olha aqui a seriedade disso. Bem-aventurado ou bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então ele está dizendo, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Se você não lê e não ouve, você vai guardar o quê?
E muitas vezes as pessoas preferem ouvir uma pessoa que está dando um ensino que às vezes parece verdadeiro, mas que não é verdadeiro, que não é de Deus, e está dando em nome do Senhor, do que ler a profecia, ler a palavra, ouvir a palavra e guardar essa palavra. Vocês estão entendendo? As pessoas leem os recadinhos que são mandados, as mensagens que são mandadas no WhatsApp, no inbox do Face, em outras áreas, mas não leem muitas vezes a Bíblia. E por isso elas são enganadas. E a palavra de Deus diz: arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Eu acredito que muitos de vocês estão entendendo. Alguns novos não estão entendendo, talvez. Ou pode até estar entendendo, mas você vai entender o motivo real dessa palavra de hoje. Porque os dias são maus e o tempo está próximo. Então, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse está escrito no livro da Revelação, de Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 3, logo no princípio. E quando nós vamos lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 15 os versículos 15 e 16 fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não é? Não como pessoas incoerentes, mas como sábios, como quem tem entendimento da palavra de Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos tomar cuidado, porque os dias são maus. Não podemos andar como nécios, incoerentes, mas como sábios, porque os dias são maus. Então, vamos ver agora no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, os versículos 1 e 2. Fala assim: quando João Batista veio para anunciar e preparar o caminho do Senhor, está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, a princípio. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vimos lá em Apocalipse falando que os dias são maus. Nós vimos lá em Efésios falando que porque o tempo do fim está próximo, não é? Vimos aqui agora: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Olha aqui: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ver os versículos de número 5 e 6 de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículos 5 e 6 agora. Preste atenção. Ele está falando aqui aos gentios, aos judeus religiosos. Ele está falando àqueles que não eram judeus e aqueles que eram judeus e religiosos. Versículos 5 e 6, João Batista falando: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia. Saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui ele está falando dos gentios. Aqui ele está falando dos gentios, né? E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Agora falando aos judeus. Versículo 7 e versículo de número 8, ele fala assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, que eram judeus religiosos, vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Ele está falando, vocês são religiosos, vocês ensinam, mas vocês precisam produzir um fruto digno de arrependimento. Por isso que ele veio pregando, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E é por isso que a palavra de hoje é arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Então, aqui é João Batista falando, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É preciso acontecer arrependimento, haver arrependimento. Vamos ver nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho de Mateus, os versículos de número 11 e 12. Ele fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele diz assim, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vocês estão entendendo? Então, nós vimos lá, João falando lá no Apocalipse, não é? Ele falando que o tempo está próximo. Que o tempo está próximo. Bem-aventurado o que lê, o que guarda, e o que ouve, lê, ouve e guarda. Por quê? O tempo está próximo. E nós vimos o apóstolo Paulo falando que nós devemos andar prudentemente, ver como nós estamos andando, não como necios, mas como sábios, porque os dias são maus. E agora João Batista chega para preparar o caminho do Senhor e ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Aqui no capítulo 3 é o João Batista falando. No capítulo 4, Jesus vai até o Jordão, Jesus é batizado por João Batista. E aqui no capítulo 4, Jesus prega. Lá ele fala assim, lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, depois do batismo de Jesus, nos versículos de 12 a 17, agora aqui já não é João Batista, aqui já é Jesus falando, fala assim, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora, olha aqui o versículo de número 17 desse capítulo. Fala assim, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, agora é Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha que coisa impressionante, não é? Agora Jesus está dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, depois daquilo tudo que João Batista falou do arrependimento, Jesus vem e repete o arrependimento. Mas depois que Jesus foi preso, que Jesus foi morto e Jesus ressuscitou, foi para o Pai, e os discípulos que se tornaram apóstolos, que foram pregar e levar a palavra de Deus, uma das pessoas que se converteu foi Paulo, Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, não é? E o apóstolo Paulo, lá quando ele começou a pregar e falar a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, o capítulo de número 17, Paulo e Silas, em Atos dos Apóstolos, eles foram pregar, especificamente nesse capítulo 17, eles foram pregar na Tessalônica. E lá eles foram perseguidos pelos judeus
que não concordavam com aquilo que ele pregava, e eles foram da Tessalônica, eles foram para Bereia, só que lá na Bereia as pessoas eram mais nobres, elas eram mais conscientes, e elas eram mais prudentes, e elas paravam para ouvir, e pegavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo pregava era verdade mesmo. E aí, depois, os judeus foram lá atrás deles para persegui-los, e dali da Bereia, eles foram para Atenas, um lugar de muita idolatria. Olha que coisa impressionante, eles saíram da Tessalônica, foram para Bereia e agora foram para Atenas, no meio de um povo muito idólatra, e Paulo foi pregar ali, não é? Nesse lugar, em Atenas. Eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 30, o que é? Nós vimos que João Batista falou, arrependei-vos. Nós vimos que Jesus falou, arrependei-vos. E vamos ver o que o apóstolo Paulo fala agora para aquele povo que estava em Atenas e que era muito idólatra e que adorava muitos deuses, muitas coisas. Olha o versículo 30, o que ele fala. Ora, não, deixa eu ver aqui, antes disso, o que eu estou vendo aqui, o versículo de número 22, fala assim, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Só que eles eram muito idólatras. Não é? Ali naquele lugar, no Areópago, tinham altares para deuses de todos os tipos e tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo pegou essa chance, não é? Essa deixa para pregar sobre o Deus desconhecido. Mas no versículo de número 30, olha o que Paulo diz. Para os atenienses, para aquele povo idólatra. No versículo 30 ele fala assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Quando você não sabia, quando você não entendia, mas agora eu estou falando, eu estou pregando, eu estou anunciando, eu estou mostrando, então arrependam-se, arrependam-se. Olha que coisa impressionante, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém, notifica, avisa, conscientiza, deixa claro a todos os homens em todas as partes que eles precisam se arrepender, que se arrependam. Sem um verdadeiro arrependimento, não existe, não acontece, não há nenhuma mudança. Sem arrependimento, não há mudança. Arrependimento não é remorso. Remorso é muito diferente de arrependimento. Remorso está relacionado com sentimento, com emoção. Arrependimento está relacionado com conscientização, com mudança, com posicionamento. Por isso que Judas não se arrependeu. Ele teve remorso e o fim dele foi o suicídio. Porque foi só na base da emoção, não houve conscientização plena a ponto de ele se arrepender mesmo e mudar. Então ele só teve remorso, por isso que ele tirou a sua própria vida. Mas Pedro não. Pedro negou Jesus feio, muito feio, mas ele se arrependeu profundamente e ele se posicionou para servir a Deus, para seguir a Deus e para pregar o evangelho. Tanto que ele foi morto, e quando ele foi morto, eles falaram, porque você está tão fiel ao seu Jesus, você vai morrer igual a ele. E ele disse, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor.
Se vocês querem me crucifiquem de cabeça para baixo. Por isso que nas igrejas católicas a cruz de São Pedro é de cabeça para baixo, porque ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele se arrependeu de verdade, ele não teve remorso. Aonde não há arrependimento, não existe mudança. Eu vejo muitos crentes com remorsos porque fizeram coisas erradas, mas eles não mudam, porque não há arrependimento, porque arrependimento traz conscientização e gera mudança de comportamento, mudança de vida. Arrependimento gera mudança, transformação, conscientização e entendimento, não é? E nos faz entender que nós precisamos realmente mudar. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, do versículo 1 a 32, não é? Lá no versículo 17 fala, e caindo em si, ele reconheceu que estava errado, que pecou contra Deus, contra o seu pai, e ele falou, eu vou pedir perdão a Deus, pedir perdão ao meu pai. E houve uma mudança no seu comportamento, no seu estilo de vida. Arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. No nosso propósito desse mês, que o tema é cuidado com aquilo que é falso, nós, especificamente a segunda leitura do dia 2 de fevereiro é sobre, está na segunda epístola ou na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, de 1 a 22. E nós vamos fazer essa leitura hoje, no capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Nós vamos ler, a princípio vamos ler alguns versículos, não é? Mas eu quero só abrir um parênteses aqui. Quando não sabíamos, não é? E nós estávamos nos tempos da ignorância, não é? Quando nós não sabíamos, nós estávamos no tempo da ignorância porque faltava conhecimento e entendimento. Mas depois que fomos informados, saímos do tempo da ignorância e entramos no tempo do entendimento. E quando nós saímos da ignorância e entramos no tempo do entendimento, nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo de errado que nós fizemos. Eu já falei que quando nós estudamos psicologia especificamente, e fala sobre o desenvolver da vida humana, de 0 a 6 anos, a criança vive a fase da inocência ou da inconsciência. Ele guarda apenas aquilo que ele ouve e aquilo que ele vê. Ele não guarda tudo, guarda algumas coisas, mas algumas coisas ele guarda e aquilo fica no seu inconsciente, mas aquilo fica guardado ali e lá na frente ele pode lembrar, mas ele não tem entendimento nenhum daquilo, não é? É a inconsciência, mas a partir dos 7 anos, quando ele começa a ser estudado, a ser informado, a ser instruído, e ele vai para a escola, de 7 a 12 anos vem a parte da consciência, das informações, do ensino, do entendimento em todas as áreas, do ensino em todas as áreas, ou da consciência. Aí agora ele começa a fazer muitas coisas consciente do que ele está fazendo. Por isso que a criança, quando chega na idade de 12 anos, ele já está plenamente convicto daquilo que ele gosta, prefere e quer para a sua vida. É muito importante isso. É muito em muitas áreas da sua vida, não é? Principalmente do seu caráter, né? Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo de número 11, fala assim, olha que coisa impressionante. Provérbios, capítulo 20, versículo de número 11, fala assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que ela faz é puro e reto. Até a criança sabe, e nós sabemos se aquilo que ela está fazendo, se é puro e se é reto ou não. Então, aí agora eu quero ir lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2,
nos versículos de número 1 e 2, a princípio, eu quero que você preste bastante atenção. 1 e 2 fala assim, olha que coisa séria isso aqui. Assim, pois, vocês lembram que eu falei lá no princípio? Cuidado, novo convertido, você que é novo convertido, você que está começando agora, que não tem muito entendimento. Quando você for estudar, busque uma pessoa que é realmente séria. E se você tiver alguma dúvida sobre aquilo que essa pessoa fala, procure uma que você sabe que também é séria para ver se bate, se está igual, para poder te mostrar na palavra de Deus. E aqui fala assim no capítulo 2 da segunda epístola, ou carta de Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 e 2, fala assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. No meio do mundo aí, no mundo existem falsos profetas, pessoas que vêm com o nome de profetas, pessoas que vêm em nome de Deus, como se fossem espirituais. Assim como, pois, no meio do povo surgiram os falsos profetas, porque existem muitos falsos profetas, assim também, da mesma forma, haverá entre vós, entre nós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Que coisa séria, meus irmãos. Pedro está advertindo a nós, a mim, a você, a todos nós. Ele fala assim, que assim como no meio do povo, surgiram os falsos profetas. No meio do povo, pessoas espirituais, como se fossem profetas, mas que são falsos profetas. Assim também, como surge no meio do povo, no nosso meio, no meio da igreja, no meio da comunidade, no meio de todos nós, surgirão falsos mestres. Falsos mestres. Não é falso crente, não. Falsos mestres, ou seja, que ensinam, que têm influência, que têm aparência, que têm didática, que têm conhecimento, que têm carisma, mas que dissimuladamente, sutilmente, disfarçadamente ensinam heresias destruidoras. Ensinam coisas que não são conforme a palavra de Deus, conforme os oráculos de Deus, conforme a verdade. Eles ensinam, eles são mestres, eles são inteligentes. E a inteligência deles ganha um monte de gente que é ingênuo. Vocês estão entendendo, amados? No nosso meio já surgiram, já existem muitos falsos mestres com doutrinas destruidoras, desastrosas, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Renegar não é eles falarem mal do Senhor, não. Eles renegam ensinando algo que não deveriam ensinar, passando algo que não é aquilo que Deus quer que passe, e vocês verão por quê, através do espírito de engano, do propósito maligno de benefícios pessoais, ainda que isso até cause divisão. Arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Não é? Eles vão atrair sobre eles a destruição. Porque aqui fala, não é? Versículo de número 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vai chegar a hora que eles vão colher o fruto da sua maldade, da sua ação errada, do seu falso ensino, da sua intenção maliciosa.
Tudo que fazemos, falamos, ensinamos e incentivamos, atraímos as consequências sobre nós e sobre todo aquele que anda conosco também. Então, o versículo de número 2 fala assim: e muitos seguirão, aqui não fala poucos, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muitos seguirão suas práticas, as suas formas de pregar, de viver, que são libertinas. O que é uma prática libertina? É fora da palavra, fora do jeito que acha, é do jeito que a pessoa acha, que entende, que aceita, que quer. Todo mestre que fala assim, olha, eu vou te falar isso, mas não fala com o pastor, não comenta, vamos ficar só entre nós. Isso é uma prática libertina. Isso é uma atitude de um falso mestre que está com uma intenção que é fora da palavra da verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Cuidado! Porque os dias são maus e o tempo está próximo. Não existe nada pior numa comunidade quando o líder que Deus colocou percebe que chegou um espírito de engano no pedaço, na área, não é? Que demonstra ter muito amor, muito carisma, muito conhecimento, muito cuidado, mas que não passa de um falso mestre enviado pelo capeta, pelo inferno. E infelizmente, como diz aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, fala assim, muitos seguirão as suas práticas. Muitos, não são poucos. É triste isso, porque às vezes você vê que uma pessoa que está chegando agora está seguindo a prática de um falso mestre, de uma pessoa que não está andando de acordo com a palavra. Ele é libertino porque ele fala, não, eu vejo assim, é desse jeito, e eu vou te mostrar e eu vou te provar. Você está entendendo? Eu espero que você esteja entendendo. Porque essa é a palavra da verdade, e a palavra da verdade o Espírito Santo fala conosco, não é? Muitos seguirão as suas práticas. Olha aí o apóstolo Paulo falando aos Filipenses. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículos 2 e 3, ele fala assim, Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículos 2 e 3, ele fala assim, acautelai-vos dos cães. Ele considera toda pessoa que vem com um ensino para te confundir e te tirar da verdade, ele chama de cães, acautelai-vos dos maus obreiros, porque existem obreiros maus. Vocês estão entendendo, meus queridos? Porque os dias são maus e o tempo está próximo. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Existem muitas pessoas que começam com atos proféticos e com isso, com aquilo, e porque tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, quando não é assim. Agora, o que Pedro fala? Muitos seguirão as suas práticas. Infelizmente, apertado e estreito é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que entram por ele. Por isso são muitos os que seguem esse tipo de gente, esse tipo de mestre. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Colossenses, capítulo de número 2. Só um minutinho. Colossenses, capítulo de número 2, nos versículos 18 e 19. Olha isso aqui. Ninguém vos domine
ao seu bel prazer, com pretexto de humildade oculto aos anjos, baseando-se em visões e enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus e não de nós. A igreja é um corpo. A igreja não são membros soltos. As células se multiplicam, elas não dividem. Quando há divisão, não está multiplicando, é a confusão. E nós seguimos o crescimento que procede de Deus, e não dos homens, e não de nós. Por isso, ninguém fique tentando te dominar, fique tentando te manipular, fique tentando te controlar, com cara de humildade. Não, porque o Senhor está me mostrando. Não, porque eu tive uma visão. Não, porque eu estou sentindo. Mentira! Mentira! Ninguém te engane. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade oculta aos anjos, baseando-se e estando inchado em coisas carnais, na sua carnal compreensão. Não é? Ninguém vos domine, ninguém vos controle, ninguém te manipule, de jeito nenhum. Ninguém faça de você o que eles querem fazer, e usando o nome do Senhor. Nós precisamos fazer discípulos para Jesus e não para nós. Nós temos que discipular pessoas para serem servos do Senhor e não nós. Eu falei que outro dia alguém falou no meu Face: eu não te sigo mais, e eu estou pedindo alguém para me seguir? Nós todos, eu, você e todas as pessoas, precisamos seguir Jesus e a sua palavra. Não é pastor nenhum, não é ninguém não, é Jesus. É Jesus que nós temos que seguir. O pastor que prega a palavra, ele segue Jesus. Então ele está ensinando você a ser servo de Jesus e a ser discípulo dele, não meu, não do outro. Ah, esse aqui é meu discípulo. Não, esse aqui eu estou discipulando para Jesus. Vocês estão entendendo, amados? A falta de entendimento, de conhecimento, faz a gente falar muita bobagem. Discipular não é nunca manipular, muito menos dominar. É ensinar e formar vidas para Cristo. Discipular não é nunca ordenar o que você tem que fazer, mas ensinar os princípios da palavra de Deus para que você siga. Eu não tenho que mandar, que ordenar. O falso mestre, quando você não faz o que ele diz e o que ele quer que você faça, não é? Ele não anda mais com você. Quando ele não quer, quando ele vê que você não quer fazer o que ele quer, o que ele mandou e do jeito dele, ele não olha mais nos seus olhos, ele não te cumprimenta mais, ele te descarta, te deleta, e se tiver uma chance, fala mal de você, para que você fique sem amigos, mal visto e mal falado. Você já viu isso acontecer? Eu posso dar não sei quantos mil casos sobre isso aí. Discipular não é colocar o outro à minha disposição, porque isso é abuso de autoridade. Isso se chama no mundo safadeza. Ganhar vantagens em cima do outro. Discipular é ensinar o outro a seguir o caminho do Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Olha, lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vou dar um exemplo aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, eu espero que você esteja entendendo.
e que Deus esteja te mostrando se você está debaixo de algum falso mestre, de algum falso discipulador que está tentando aproveitar de você, sabe? Porque cuidado com aquilo que é falso. É o nosso propósito do mês de fevereiro. E a nossa palavra de hoje é arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, olha o que está escrito aqui. Cada um. O que é que significa cada um? Cada pessoa individualmente. Individualmente. Cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração. Não é no coração do outro, não. É no seu, no meu. Cada um contribua conforme for proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá o quê? Com alegria. Mas eu pus aqui. Cada um, individualmente, contribua, dê a sua oferta, o seu dízimo, não é? Segundo o que tiver proposto no seu coração. Não é no coração do outro que diz a você o que é que você tem que fazer, muito menos com o quanto você tem que contribuir e para quem contribuir. Não é o outro que fala isso. É você e Deus. Eu, como pastor, como líder, não tenho o direito de dizer você tem que dar tanto, você tem que fazer isso, porque isso não é verdade, isso não é de Deus, isso é um abuso. Vocês estão entendendo? Alguma vez eu cheguei para você, você tem que dar isso, você tem que fazer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus escolheu 12 discípulos para andar com ele. Um dos discípulos, Jesus sabia que ele era o traidor. Esse que era traidor, outra coisa, ele roubava, porque ele que recolhia o dinheiro. Será que Jesus não sabia disso, não? Será que Jesus não viu isso, não? Jesus compartilhou isso com alguém? Jesus viu tudo. Jesus deu a ele a chance. Ele não quis. Então não é da minha conta se o outro dá dízimo, se deixou de dar dízimo, se o outro dá oferta, se não dá oferta, e muito menos é da minha conta que eu falo, você tem que dar. Porque cada um contribua, cada um individualmente contribua, segundo o propósito do seu coração. Se você é um crente e não é dizimista, é muito triste isso. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas não sou eu que vou falar com você. Você tem que dar ou deixar de dar. Isso é individualmente. Só que nós confundimos tudo. E muitas vezes, por causa do conhecimento, nós queremos manipular. Ninguém manipula ninguém. Ninguém muda ninguém. Nem Deus, nem o Espírito Santo. Ele só muda se a pessoa deixar. Então não sou eu, nem é você. Ainda que eu saiba, eu não sou juiz. Vocês estão entendendo, amados? Preste atenção nisso, porque nos últimos dias sobrevirão, vão entrar no nosso meio muitos falsos mestres, falsos profetas, e vão enganar a muitos, e muitos vão seguir essas pessoas, por causa de puritanismo e de um monte de coisa. Nós temos que seguir a Jesus e a palavra. E Deus vai tratar com cada um individualmente, com cada um. Não sou eu, não. Não é você, não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não sou eu quem devo determinar quanto é que você deve dar. Às vezes as pessoas dizem, eu estou sentindo que você precisa fazer isso. Meus irmãos, quem tem que sentir é a pessoa, não é você, não. Não sou eu que tenho que sentir pelo irmão, não sou eu que tenho que falar para a Áurea, minha esposa, eu estou sentindo que você tem que fazer isso. Não, ela que tem que sentir. E eu apoiar ou não. Porque cada um contribua segundo o propósito do seu coração. O voto é pessoal. O compromisso é pessoal. A fidelidade é pessoal.
O pecado é pessoal. A infidelidade é pessoal. Os dias são maus. Porque o fim está próximo. Vocês estão entendendo? Se alguém chega para você e fala assim, olha, você tem que dar $300 para o fulano, $500, essa pessoa não tem que fazer isso. E você, como novo convertido, não pode definitivamente ser constrangido a servir isso, porque isso não é de Deus. Isso é um falso mestre. Porque não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5, está escrito assim, do versículo 1 ao 4. Olha aqui. Capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Rogo-vos, pois, preste atenção, aos presbíteros que há entre vós, aos pastores, aos obreiros que há entre vós. Aí ele fala, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante, da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados a você, antes tornando-vos modelos do rebanho. Versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Mas ele fala, pastoreai. Pastorear é cuidar. Não é ser babysitter da pessoa, não. Viu? Pastorear é cuidar. Com o quê? Com a palavra, com o ensino. Mostrando o que precisa fazer. Porque cada um dará conta de si. Pastorear não é fazer babysitter, é cuidar. Não é ser uma pessoa que fica carregando o outro, não. Você vai ensinar, você carrega o bebê. Agora, o marmanjo não é para ser carregado, não. É para ser ensinado. Não por constrangimento. Precisa ser espontaneamente, como Deus quer. Não é como fulano quer, como o outro diz que acha que quer, não, e que deve ser, não. É como Deus quer. Nem por ganância, por interesse pessoal, para benefício pessoal, mas de boa vontade, não como dominadores, controladores, como se fosse sua propriedade e de direito seu mandar, sendo modelos para todos, porque o Supremo Pastor vai se manifestar. Atenção, novos convertidos, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso, porque os dias são maus. Lá na carta de Judas, que é um capítulo só, que é a última carta que está antes de Apocalipse, que é um capítulo só, antes do livro de Apocalipse, tem uma carta de Judas. Está escrito assim, eu vou ler apenas alguns versículos. Está escrito assim, Judas, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a
a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Parece um mestre, mas fica falando mal dos líderes para você, falando mal de determinadas pessoas com você. Vocês estão entendendo? Olha o versículo de número 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Está sempre no nosso meio. Principalmente nas festas, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, com a cara mais lavada, mais limpa. É isso que está escrito. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, mas desprovidas desses frutos, duplamente mortas, desarraigadas. Estão no nosso meio, com a cara mais lavada. Estão entendendo? Mas são dissimuladores. Versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, nunca estão satisfeitos com nada e reclamando de tudo, murmuradores. Andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Será que isso aqui está claro? Será que está claro? Versículo de número 19. São estes os que promovem divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Mas estão no nosso meio. E muitos seguem essas pessoas. Um grande número gosta de seguir quem não vale nada mesmo, não. É assim. Versículo 21 a 23. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, porque alguns ficam na dúvida. É certo, não é certo? Essa pessoa está certa, não está certa? O pastor está certo, não está certo? O fulano que está certo? Quem é que está certo? Ah, meu Pai, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, pelo pecado. É muito sério, isso é no nosso meio. Arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Arrependei-vos. Vamos lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Você deve estar quietinho aí, né? Misericórdia. Assista de novo esse estudo e releia todos os textos. Capítulo 2. Os versículos de 1 a 2. Vamos de ler. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, vai ser difamado, infamado, vai ser falado mal o caminho da verdade, e vai ter muitos problemas. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós,
com as palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Deus vai agir com justiça. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. O dia está próximo, meus irmãos. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Olha, presta atenção nisso aí. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticaram, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Estão banqueteando, almoçando conosco, comendo conosco, celebrando conosco, mas são pessoas perigosas que difamam todo mundo e às vezes está lá no meio comendo e falando mal. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo o caminho pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Foi um cavalo que abriu os olhos do profeta, que agia pior que um burro. Vocês estão entendendo, amados? Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de divisão, de confusão, de vaidade, engodam, ganham compaixões carnais por suas libertinagens, por sua forma de ser, porque eu sou assim, porque eu penso assim, porque eu acho assim, que é desse jeito que é, não é como o pastor fala, não é como ele está pregando, não. Né? Aqueles que estão por sua libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. As pessoas novas vão chegando e eles vão aliciando essas pessoas. Pessoas que estavam chegando para seguir a verdade, eles começam a aliciar e ganham essas pessoas. E infelizmente são muitos que seguem a libertinagem desse povo, não é? Prometendo-lhes, versículo 19, eles prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido
pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Isso está lá no Evangelho de Lucas, quando o diabo sai da vida de uma pessoa e a pessoa volta para o mundo e não busca Deus, o seu segundo estado é pior do que o primeiro, né? Versículo de número 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio, ou certo provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é uma coisa muito séria. Olha aqui em Hebreus, capítulo de número 10. Depois você leia do 27 ao 31, mas o versículo de número 26 fala assim, Hebreus 10, 26 fala assim, estou vendo a hora aqui, 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Depois você lê esse capítulo todo. Isso é muito sério, não é? Nós estamos vivendo o prenúncio, ou o início dos dias maus, porque o tempo está próximo. O meu dever como atalaia do Senhor é de avisar, alertar, instruir. Agora a decisão é sua, não é minha não. O meu dever como líder é ensinar. Eu quero ler só mais 2 textos. Um se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Ezequiel, o meu dever é ensinar e alertar. Agora a decisão é sua, é de cada um, porque cada um dará conta de si. Capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, versículos 17 a 19, fala assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Deus está falando com o profeta. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Vocês estão vendo a seriedade? Por que é que eu tenho que falar? Versículo 19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. O meu dever é avisar, alertar e ensinar. A decisão é sua. Se você decidir por se arrepender e mudar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu não avisar, Deus vai cobrar de mim. Mas se eu avisei e você não tomou posição, ele não vai cobrar nada de mim, mas você vai sobrar para você. Marcos 16, de 15 a 16, fala assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ide e pregai. Eu estou pregando, eu estou falando, eu estou anunciando. Quem crer, se arrepender. Porque o batismo é para aquele que se arrependeu. Arrependei-vos e credes no Evangelho e sede batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Se precisamos nos arrepender de algum pecado cometido ou que estamos cometendo, esse é o momento. Eu gostaria de fazer uma oração por você.
Arrependei-vos, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Agora é com você. Se você quiser, feche seus olhos, eu vou orar. Senhor, a tua palavra foi ministrada de uma forma tão séria, tão dura, que nós precisamos nos arrepender porque os dias são maus e o tempo está próximo. Eu quero colocar a vida de todos os teus filhos, a minha, de toda a minha família e de todos quantos estão ouvindo essa palavra. Quero colocar nas tuas mãos e te pedir, perdoa os nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus Cristo e ajuda-nos para que possamos ser novas criaturas para a glória do teu santo nome. Livra-nos de toda investida do inferno e de todo falso profeta, de todo falso mestre. Livra-nos, guarda as nossas vidas, guarda a igreja, o teu povo e os teus filhos, ó Pai, e ajuda-nos para que possamos viver uma vida que agrada, glorifica e exalta o teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nós.